Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Está começando mais uma live Gotas de Orvalho e a gente lhe convida para esses momentos de paz, de meditação, de gratidão, de louvor, de adoração ao Senhor e também na meditação da palavra do nosso Deus. E a gente já vai refletir na palavra de hoje, a mensagem de hoje para o nosso coração. Estamos falando sobre José do Egito, que toma a cena na história do patriarcado. Ele se destaca como filho dedicado, zeloso, obediente, corajoso e amado do pai, e também objeto que foi dos projetos de Deus em relação à humanidade inteira naquela época, que dependiam da assistência do Egito e de todos os seus contornos. José tornou-se o governador do Egito. Mas até então ele não era considerado assim, não era visto assim, não era tido como alguém que haveria de subir tanto e comandar uma nação inteira. É tanto que a Bíblia diz que no Egito nada acontecia sem a permissão de José. Enquanto isso, ele estava apenas contando os seus os sonhos que se confundiam apenas em um sonho que Deus lhe deu, assim como uma forma que precedia os acontecimentos em relação a ele, em relação ao Egito, em relação aos seus irmãos, seu pai, a sua família inteira, e muita gente foi envolvida nesses projetos de Deus em relação a José do Egito. De maneiras que, meus irmãos e irmãs e amigos, Deus se manifestou na vida de José e revelou seus projetos, seus planos, ainda quando nem José, nem os irmãos, nem seus pais imaginavam que tudo haveria de acontecer. E José contou os seus sonhos aos seus irmãos. Primeiramente, o sonho do feixe de capim. Ele disse: sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Quer dizer, os irmãos, odiando a José,
facilmente interpretaram o sonho de José. Um feixe de capim, exatamente o feixe que José estava amarrando. Levantou-se, ficou de pé, e o feixe, representando a cada um deles, se inclinaram perante o feixe que ele estava amarrando. E aí ficou fácil. Já tinham ódio, já tinham inveja, já suspeitavam, achavam que era a presunção de José, achavam que era a maldade de José, querendo reinar sobre eles. E ainda mais que ele era um dos mais novos, era novo ainda, havia os mais velhos, e a gente pensa que Deus tem esses problemas que a gente tem. Primeiro é o mais velho, depois o que vem depois do velho e por aí vai. Deus não tem essas dificuldades. Ele vai direto quando ele quer, ele vai como ele acha que deve e como quer. Ele faz as coisas independente dos nossos pensamentos, independente da tradição, independente do costume, independente de qualquer coisa. Ele faz as suas realizações e manifesta a sua grandeza quando lhe é conveniente. Mas no versículo 9, a partir do versículo 9, do 37 do Gênesis, José relata outro sonho. E a Bíblia diz: José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Você vê como as pessoas reagem diante das manifestações, das declarações de Deus na vida de uma pessoa. Os irmãos se encheram de inveja, era assim, eles tinham assim José como concorrente das aspirações deles. E talvez, quem sabe, nem aspiravam isso, nem achavam que deveriam ser governador, rei, algum dia. Mas no momento em que José apresenta-se como quem seria o governador, como quem estaria de pé e eles curvados diante dele, então a inveja nessa área corre solta. E eles, em vez de procurar descobrir o significado daquela história, daqueles sonhos, eles se enchem de inveja, de ódio contra o seu próprio irmão. E a inveja e o ódio, irmãos e irmãs, não têm limites. Eles fazem qualquer coisa, tá entendendo? Eles fazem qualquer coisa, inventam história, criam situações, torcem a verdade, manipulam os fatos, manipulam os acontecimentos para alcançar
os seus objetivos. Tem condições de fazer qualquer coisa, inclusive mandar matar, procurar, tentar matar a pessoa de quem a inveja se manifesta. São sentimentos horríveis, esse negócio de inveja e de ódio. São horríveis. E Deus continua no seu projeto. Se lembre que nem a ira dos homens, nem o gênio do mal, nem a criatividade dos invejosos podem impedir que Deus cumpra sobre a sua vida os projetos que Ele tem. E eu aconselho a você, está diante do Senhor, você sente que Deus tem projeto na sua vida? Tomara que esses projetos sejam ao menos abençoadores. Deus não tem projetos desastrosos. E às vezes a gente pensa que Ele tem um projeto na vida da gente e não tem, é só pensamento nosso. Ele também não se responsabiliza por projetos que Ele não nos deu. Então é bom você verificar direitinho, é só um pensamento meu, um desejo meu, eu acho tão bonito como eu achava bonito a postura do pastor, a maneira como ele falava, a voz, até a voz, eu achava aquilo muito bonito e eu dizia, quero ser pastor. Mas é quando eu era criança, eu não entendia isso. Depois fui que eu vim perceber que, na verdade, eu era pastor. No plano de Deus, eu era pastor. E aí depois quis correr e não deu mais certo. Até hoje, estamos por aqui falando para você como pastor. E lembre também que os projetos de Deus, ele vem acompanhado já com os obstáculos e lutas que teremos durante a caminhada. E isso na convicção de que Ele vai nos dar vitória e nós seremos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Não se preocupe, se Deus tem projeto, Ele cumpre esses projetos. Os projetos de Deus em José estavam se revelando, se manifestando. Os irmãos já estavam cismados, já imaginavam que José estava querendo ser rei, alguma coisa que eles tivessem que adorar, que eles tivessem que se prostrar diante dele. E eles perguntam, você pensa mesmo que vai reinar sobre nós? Não irá. E aí começaram a planejar, a interromper aquela caminhada de José. Mas não conseguiu, porque Deus tinha um projeto para a vida de José. Vamos orar. Vamos colocar o nome dos irmãos e irmãs diante do altar de Deus. Diana Holanda, no Encanto, presbítero Genilson, em Santa Cruz, Regiane Ponceana, em Sororoca, Terezinha Aureci, me parece, está em São Paulo, Maria Leide em Apodi, Ilka Alves em Sororoca, Cíntia Vitória, Daniele Gama em Apodi, Adriana Lima no Bamburral, Mirelle Kelly Ipoinha no Sítio Reforma,
Mara Rebouças, em Santa Cruz, presbítero Girnaldo Andrade, Toninha Duarte, Rosineide Moraes, Sila Fernandes, em Apodi, Arineide Freire, no assentamento Milagres, pastor Francisco Gino, Gesiane Fernandes, em Pau dos Ferros, Jailda Fernandes, em Severiano Melo, Bruna Tayane, é isso? Bruna Tayane, Camila Alves, Aline Fernandes, em Apodi, Aparecida Oliveira, no sítio Carpina, Raimunda Marinho, no sítio Rio Novo, Maria Vanusa, em Brasília, Vânia Lúcia, em Apodi, Maria Antônia, em Sororoca, Raimundo Luciano, em Apodi, Margarida Magda, em Felipe Guerra, Paulo Costa, em Apodi, Diácono José Idalécio, em Pau dos Ferros, Maria das Dores, Maria Feitosa, Maria de das Dores, Ana Célia, Saúde Lopes, em Apodi, a irmã Laura Francisca, no sítio São Francisco, município de Catolé do Rocha, na Paraíba, e a irmã Rita, em Aroeira d'Água, município de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Levante assim a sua mão. Senhor, nós estamos diante do teu altar. Queremos te agradecer, porque os teus projetos na nossa vida, os verdadeiros projetos, aqueles que o Senhor planejou para a nossa vida, nenhum deles cairá por terra, porque o Senhor é fiel em todos os teus projetos e promessas em relação a nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a separar o que é projeto de Deus e o que é vontade própria, o que é desejo nosso, o que é prazer nosso, porque achamos interessante, bonito, porque achamos conveniente, mas queremos, ó Senhor, que a tua graça nos ajude a compreender que os teus propósitos em nossa vida são propósitos únicos da tua vontade, da tua soberania, da tua graça, do teu amor e da bondade que emana do teu coração. Abençoe cada irmão, cada irmã, os amigos que estão conosco neste momento. Derrama a tua graça por causa da tua benignidade e poder. Repreende todo mal, toda perturbação, toda enfermidade, toda doença. Espírito Santo de Deus, continua falando, abençoando e trabalhando cada vida para a tua glória e para o teu louvor. Estende as tuas mãos, Senhor, e dá-nos a tua graça. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo ouvinte. Um abraço a todos e a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. É desse jeito.